Pessoal, já falei para vocês que agora em 2024 vamos ter novidades aqui na fazenda, vamos começar a produzir uma nova cultura, tá? E já chegaram as mudas nessa nossa nova cultura, elas estão aqui atrás. Para quem não é muito familiarizado, pessoal, pode estar confundindo isso aqui com cacau, mas isso aqui, na verdade, é cupuaçu. Isso aqui são as mudas que a gente chegou e eu vou explicar direitinho tudo sobre elas hoje, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a falar aqui sobre nossas mudas de cupuaçu. Até caiu uma bem ali que eu já vou juntar. Mas primeiro, pessoal, primeira coisa, você já sabe como é que é o protocolo, tira esse minutinho, se inscreve no canal, curte nosso vídeo e no final deixa um comentário, tá? Acesse também o nosso site www.afazendaimperial.com.br, que lá, pessoal, tem vídeo, tem podcast, tem e-book, tem um monte de conteúdo legal, beleza? Então vamos começar a falar dessas belezinhas aqui. Pronto, pessoal, então deixa eu apresentar aqui para vocês nossas mudas de BRS Carimbó, cupuaçu, tá? Aqui a gente tem 80 mudas, tá? 80 mudas de BRS Carimbó. Eu separei uma aqui no lado para a gente poder olhar ela mais de perto, né? Separada. Quem conhece aí muda de cacau deve perceber que ela é muito parecida com a muda de cacau. Porque no fim das contas, pessoal, cacau e cupuaçu são plantas primas, né? Vamos dizer assim, tá? Então, ela é uma muda seminal, tá? Vocês podem ver que ela não é enxertada. Ela não tem, ó, nenhuma cicatriz de enxertia nem nada. Ela é feita da semente mesmo. Lembrando que a BRS Carimbó ela é feita pela Embrapa. Foi uma cultivar desenvolvida pela Embrapa, com uma seleção de várias outras variedades e outras cultivares, tá? Inclusive estão lançando outras, se não estou enganado, cupuaçu 5.0, alguma coisa do tipo. Mas hoje o que tem no mercado, disponível no mercado realmente, de mais novo, mais tecnológico, é justamente a BRS Carimbó, tá? Um ponto importante, pessoal, que é bom eu esclarecer, tá? Ali atrás são são mudas de manga, tá? Não ignorem elas por enquanto, tá bom? Outro ponto importante, pessoal, da gente falar aqui, que é o BRS Carimbó, ele é o cupuaçu normal com caroço, tá? Não é o cupuaçu sem caroço, viu? Não confundam, porque não é o cupuaçu sem caroço, ele é o cupuaçu normal com caroço. Show de bola? Outro ponto importante, pessoal, destacar, é que a gente deixou elas aqui, vocês podem ver elas acomodadas aqui na sombra, né? Ela tá embaixo aqui de uma carambola, fazendo sombra aqui para um jambeiro também, né? Enfim. Então, elas estão na sombra, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante, porque as mudas de cupuaçu, elas precisam dessa sombra durante essa fase inicial, tá certo? Inclusive, quando elas forem para o campo, eu já expliquei isso no outro vídeo, vou deixar aqui na descrição. Elas vão, a gente vai plantar elas intercaladas no nosso pomar de maracujá, justamente para elas aproveitarem a sombra do maracujazeiro, tá? Então é muito importante essa sombra aqui, tanto para acomodar elas, como para essa fase inicial que elas estão se desenvolvendo. Ele é muito sensível ao sol, tá? Vou até mostrar para vocês que a gente tem nosso pomar aqui, que a gente tem um pomar de frutíferas. Vou mostrar para vocês como a gente fez o plantio de algumas mudas de cupuaçu que não estão foram mudas que a gente plantou por curiosidade, para ter no nosso pomar. Não são mudas comerciais, né? Que a gente está plantando agora com um espaçamento comercial, enfim. Pronto, já estamos aqui no nosso pomar, então, bem pertinho de onde a gente armazenou nossas mudas. Então, elas estão bem ali embaixo. E o que acontece, pessoal? Isso aqui a gente plantou, essas mudas de BRS Carimbó aqui, são BRS Carimbó também, tá? Nós plantamos elas pra gente ter no nosso pomar, né? Pra depois a gente poder aproveitar o cupuaçu, tomar um suco, enfim. Então, o que a gente fez? A gente tinha umas bananeiras plantadas, plantamos eles intercalados aqui, ó, das bananeiras, como vocês podem ver, tá? E aí vocês podem ver, pessoal, que quando elas vão pro campo, elas estão aqui já no campo, deve ter pelo menos aí uns 3 meses. Elas dão uma boa de uma sofrida, mesmo com essa sombra aí que a gente tem das bananeiras, né? A gente faz uma adubaçãozinha boa nelas, não uma adubação comercial, mas a gente faz uma boa de uma adubação, tá? Então ela pega aqui, a gente plantou elas entre as bananeiras para receber um pouquinho de sombra. Vocês podem ver que ela realmente tá sombreada, já são meio-dia e ela tá sombreada aqui, tá? Então, nessa fase inicial é muito importante, tá, pessoal? Outra forma aqui, deixa eu mostrar para vocês como a gente fez o plantio delas, que a gente não tinha nada ao redor. Vou mostrar para vocês como a gente fez.
Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal, como a gente fez quando a gente não tem nenhuma frutífera aqui ao redor para fazer o sombreamento. Então a gente teve que inventar um sombreamento aqui. Botamos aqui um sombrite improvisado, né? Plantamos e elas estão se desenvolvendo. Algumas, obviamente, melhor que outras. Essa aqui tá bem feinha, a chuva até deu uma atrapalhada aqui na coitada. Depois eu ajeito. Tá vendo? Então, a gente não tinha realmente nenhuma forma de fazer o sombreamento aqui. Então nós decidimos pegar e colocar um sombritezinho aqui para improvisar uma sombra, um sombreamento, tá? Para quem está se perguntando, pessoal, a gente adquiriu essas mudas de BRS Carimbó na Amazon Flora, tá? Amazon Flora aqui em Marituba, no Pará, tá? Eles fornecem essas mudas e vou falar uma coisa para vocês. Elas vieram, ó, vieram muito bonitas mudas, muito bonitas mesmo. E já no ponto de plantio, que isso aqui já tá no ponto da gente plantar. Então por isso que a gente está acelerando aqui. Vou fazer um outro vídeo já já sobre a preparação das covas para vocês verem. Hoje é dia 22 de dezembro, quase Natal, 22 ou 23? Acho que é 23 na verdade. E a gente pretende plantar na segunda semana de janeiro, então já tem um tempo aí, né, pra gente fazer o plantio. Mas a gente tá tendo que acelerar isso aí porque elas já estão no ponto realmente, pessoal. A gente não quer passar muito para não perder o jeito que elas estão bonitas, né? Outra coisa que vocês podem estar pensando, pessoal, se perguntando aí, na verdade, é por que que a gente escolheu a cultivar BRS Carimbó, né? Por que que a gente não plantou um cupuaçu de supermercado que a gente comprou e fez a muda da semente? Por que que a gente não comprou, na verdade, o sem caroço? Vamos lá, vamos começar a explicar então um pouquinho isso. Primeiro ponto, pessoal, é o seguinte: a gente sempre confia muito no trabalho da Embrapa. A gente faz praticamente tudo que a gente produz aqui, a gente usa cultivar na Embrapa, a gente tem um excelente resultado. Então, as tecnologias da Embrapa passam para a gente muita segurança, tá? Então, a seleção que a Embrapa fez para chegar aqui, nesse BRS Carimbó, realmente foi uma seleção, como sempre é, na verdade, no fim das contas, uma seleção muito bem feita, muito criteriosa, tá? E a gente confia muito nos experimentos da Embrapa. Então, esse já começa, esse é o primeiro ponto, tá? Já começa por aí. Outra coisa, pessoal, que é muito importante a gente ressaltar, que o cupuaçu, assim como o cacau, ele também sofre com a vassoura de bruxa, tá? Como eu já falei para vocês agora no início, são plantas primas, tá? Então, o cupuaçu, ele também sofre com a vassoura de bruxa. E o BRS Carimbó, ele é uma cultivar resistente, tem uma boa resistência à vassoura de bruxa. Então, isso também é uma característica que chamou muito a nossa atenção. Nós temos aqui alguns pés de cacau que a gente plantou e a gente não tem tido problema com a vassoura de bruxa aqui, tá? Mas, para a gente se precaver, é sempre bom de procurar plantas aí com boa resistência. Outro ponto que chamou muito a nossa atenção aqui, pessoal, sobre a BRS Carimbó, é a produtividade, tá? A produtividade, pessoal, da BRS Carimbó, segundo a Embrapa, o potencial produtivo dela é de 8 toneladas por hectare, tá? Isso aí é quase 4 vezes a média do cupuaçu nativo, de 2,5 por hectare. Então, a produtividade também é muito atrativa, tá? Não só para a polpa, tá? Porque ela é uma cultivar que tem dupla aptidão, inclusive, tá certo? Então, ela é tão boa para polpa quanto é para amêndoa, tá? Então, ela tem um bom rendimento de polpa e tem uma boa amêndoa aí para poder beneficiar a amêndoa, porque eu não sei se vocês sabem, mas a amêndoa do cupuaçu, ela é usada também para chocolate, tá? É o cupulate. E também para cosméticos. Ainda falando sobre produtividade, pessoal, é muito importante ressaltar também, falar sobre o início de produção, né? Vamos dizer assim, a precocidade do BRS Carimbó, que ele começa a produzir com seus 2 anos. Com 2 anos ele começa a ter produção, tá? E estabiliza, ele atinge o potencial produtivo e estabiliza a partir dos seus 5 anos até 8, tá? Então, isso também é um atrativo muito bacana da cultivar da Embrapa. Beleza, Ricardo, entendi todas as vantagens do BRS Carimbó, tudo isso aí. Mas agora, ó, quanto é que é o custo, o investimento que eu vou ter para
adquirir essas mudas. Pessoal, a gente já viu essas mudas aqui de BRS Carimbó serem vendidas de R$7 até R$10, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela, que eu não lembro exatamente qual foi o valor que a gente pagou nas nossas mudas na Amazon Flora. Vou deixar aqui na tela para vocês verem qual foi o valor, depois que eu olhar a notinha direitinho lá, tá? Mas em outros lugares é R$10, isso eu já vi. Por exemplo, em Castanhal, no Pará, eu já vi mudas de BRS Carimbó sendo vendidas a R$10, beleza? Então, 80 mudas vai dar um total aí de R$800 ou menos, dependendo de onde você encontrar, tá bom? O máximo que a gente já viu foi R$10 a muda, então o máximo seria R$800, tudo isso aqui de mudas, beleza? Quais são os cuidados, pessoal, que a gente tem que ter com elas aqui, né, durante esse período que elas vão ficar acomodadas aqui? Basicamente, irrigar, né? A gente não pode deixar faltar água para elas são muito sensíveis, inclusive, a déficit hídrico, então a gente não pode deixar faltar água, tá? E se elas fossem passar mais tempo, né, por exemplo, se elas tivessem chego aqui um pouco mais cedo, né, ou então estivessem realmente produzindo elas a partir das sementes, a gente provavelmente faria uma adubação foliar nelas. Mas nesse caso, como vai demorar só um mês, vamos dizer assim, acho que um mês é o suficiente que a gente vai levar elas para o campo já, tá? Então a gente não vai precisar fazer adubação foliar, só manter os cuidados aqui de irrigar, né, e monitorar o estado de saúde delas, né? Monitorar aqui para ver se vai ter algum ataque de fungo, algum ataque de praga, evitar esse tipo de coisa. Beleza? São esses os cuidados basicamente que a gente vai ter. Não é um negócio tão complicado nem tão trabalhoso, porque são poucas mudas, tá? Então, um mês, isso aí é o suficiente para a gente levar elas para o campo sobre esses cuidados. Fala, galera! Vocês já devem acompanhar nosso canal, já sabe que a gente está com um projeto novo aí de 2024 com cupuaçu, né? A gente está fazendo nosso consórcio de cupuaçu BRS Carimbó, cultivado em Embrapa, com o maracujá. Então tô indo aqui para o nosso pomar de maracujá e de cupuaçu agora, para mostrar para vocês a lógica por trás desse nosso consórcio, né? Como é que a espaldeira do maracujá vai fazer sombra para o cupuaçu e qual foi a nossa ideia para fazer um ajuste nesse nosso consórcio, porque uma coisinha deu errado. Então fica até o final para não perder nada. Vamos começar então pela sombra da manhã, né? São 8 horas da manhã. E a gente já consegue ver, ó. Vou chegar aqui. O sombreamento funcionando, né? Principalmente nessas que estão aqui dentro das espaldeiras que já estão mais formadas, né? Então o sombreamento está funcionando bem. É natural que elas também, vindo para o campo, sintam um pouquinho a transição para o campo, né? Isso é natural. Mas então estão folhas novas. Então nossa estratégia aí de manhã deu certo, né? A gente tem um pequeno problema em relação a essa outra espaldeira aqui, essa outra linha de cupuaçu aqui, porque vocês podem ver que 8 horas da manhã o sol já está saindo, né? Já está perdendo um pouco do sol. O sol está subindo aqui, né? Ele está vindo de lá para cá, então está subindo. E aí a sombra vai diminuindo, né? Então vocês podem ver aqui que ele já está perdendo um pouco da sombra, apesar de ainda ter um pouquinho. Só que esse sol da manhã não é o problema. O ideal é que estivesse protegendo do sol da tarde, né? Que é o sol de lá. E então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer um experimento, tá até aqui uma baliza que a gente tirou. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, é uma baliza que a gente tirou. A gente vai pegar algumas delas e fazer um experimento aqui para sombrear esse nosso cupuaçu pela parte da tarde. Vamos ver no que vai dar, né? Mas isso aqui é para mostrar para vocês o sombreamento pela parte da manhã. Um lado funcionou perfeitamente, esse outro lado aqui precisa de alguns ajustes, né? Mas a ideia, vocês podem ver que a projeção da sombra, ela é boa. Quando essa cortina aqui fechar, ela vai fazer uma proteção boa contra o sol da tarde, né? Por enquanto que não tiver isso, a gente vai fazer um experimento aqui que depois eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, galera, esse aqui foi a nossa ideia
e já está funcionando para proteger o cupuaçu desse sol, né? Porque a espaldeira daqui desse lado ainda está em desenvolvimento. Então o que a gente fez foi, ó, pegar um sombrite que nós temos e muito lá do viveiro, que nosso viveiro vai ser desmontado, e a sombra do sombrite, ó, já está protegendo o nosso pezinho de cupuaçu. A gente vê a diferença para o outro, ó. Não tem sombra nenhuma protegendo esse outro, nenhuma. Então nossa ideia vai ser essa aqui, fazer esses painéis aqui, vamos dizer assim, né? E fazer um pequeno ajuste nele também em relação à distância, para poder proteger ainda mais ao longo da tarde, né? Porque isso aqui a gente colocou de exemplo de manhã. Então agora que tá fazendo efeito a gente tá vendo como tá ficando, mas já ajudou bastante. Já tá fazendo um sombreamento bom. Agora a gente vai ver como fica ao decorrer da tarde, né? Para onde que a sombra vai se movimentar para a gente ajustar esse painel. Mas enquanto isso, deixa eu passar para o outro lado aqui para mostrar para vocês. O outro lado, ó, agora não está protegendo tanto, mas a sombra já está chegando, ó. Mais uma meia hora e ele já vai estar sombreado pelo pomar do maracujá, pela espaldeira do maracujá. Ó. Algumas partes que a espaldeira está mais densa, ele já está cobrindo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no outro lado da espaldeira. Ó, esse lado aqui tá 100% sombreado já. Aqui, ó, acho que esse lado aqui, que é a nossa primeira expansão, fica mais arrumadinho pra gente ver o resultado, né? Então olha aqui, ó, 1h30 da tarde, eles já estão entrando na sombra, ó. Já estão entrando na sombra. Algumas partes ainda mais que outras, porque tá bem no limite. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o horário que esse sombreamento já vai estar funcionando 100% aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, são 2 horas da tarde e a nossa espaldeira tá fazendo sombra já pro nosso cupuaçu. Tá exatamente na linha, tá vendo? Então, qual é o fundamento? Ao longo da manhã, essa espaldeira aqui vai fazendo sombra. Chega aí mais ou menos 11h30 da manhã, meio-dia e meia, elas começam a receber sol. Baixou de 1h30 da tarde, já começa a entrar de novo na sombra, desse jeito que vocês estão vendo aqui, tá? Então, essa combinação aqui de fazer o consórcio do cupuaçu com o maracujá é justamente por conta desse sombreamento aqui, tá? Deixa eu virar para vocês verem melhor aqui, ó. Tô fazendo a adubação do maracujá. Aí eu parei aqui para filmar para vocês, ó. Então é um negócio realmente muito bacana. É um negócio que a gente já vê logo o resultado. Chegou a hora dela, pessoal, da chuvinha. Então eu vou mostrar para vocês a adaptação que a gente fez. Agora no meio da chuva, é o jeito. Então bora lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, pessoal, aquela adaptação que eu mostrei para vocês agora, a gente fez um ajuste nela. A gente colocou um pouquinho mais para baixo para poder também proteger do sol de 3 horas da tarde, de 4 horas da tarde. E aí a partir das 5 já começa a bater lá embaixo o sol, então não tem problema, tá? Então a gente já conseguiu fazer algumas aqui, ó. Ó como é que tá ficando. Então aí o que acontece aqui é o seguinte: a partir de 1 hora da tarde, mais ou menos, acontece aquilo que eu mostrei pra vocês, começa a sombrear, tá vendo? Então ela começa a pegar sol aqui, mais ou menos de umas 8 até quase 1 hora da tarde. Começa a pegar
começa a fazer sombra a partir disso aí, né? Então ficou assim. Já esse outro lado não precisa de adaptação, né? Esse outro lado aqui não tem problema, né? Pessoal, já tem aí 1 mês e meio que a gente plantou os nossos pés de cupuaçu, né? BRS Carimbó, quem acompanha o canal deve ter acompanhado. E hoje eu vou mostrar para vocês como eles estão respondendo no campo, tá certo? Com o sombreamento provisório que nós fizemos, mostrei para vocês um esquema de sombreamento que nós fizemos, né? E ao mesmo tempo mostrar para vocês como o consórcio, o sombreamento do consórcio está funcionando, né? Como elas estão respondendo. Então fica até o final para não perder nada. Vou aproveitar e vou começar logo pelos nossos pés de cupuaçu que estão aqui no sombreamento provisório, antes da gente ir para o resultado do consórcio. Lembrando, pessoal, que esse provisório aqui que nós fizemos é justamente porque a nossa espaldeira do maracujá ainda não fechou. Então ela não consegue fazer sombra para o nosso pé de cupuaçu, né? Então já tem até um vídeo falando sobre isso, sobre sombreamento. Vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? A gente tem uma playlist sobre o cupuaçu, a gente tá colocando tudo sobre o cupuaçu lá. Então eu vou começar logo mostrando esses nossos pés de cupuaçu que estão aqui, né, no sombreamento provisório, antes de mostrar para vocês os que estão sombreados pela espaldeira do maracujá. E a gente consegue ver, pessoal, ó, aqui, não sei se vocês conseguem, não sei se vocês conhecem um pé de cupuaçu, né, se vocês estão vendo pela primeira vez, mas parece até que ela está secando, né, parece que as folhas estão secando, mas na verdade, pessoal, essa aqui são as cores de folhas novas do nosso cupuaçu, tá? Elas são meio roxeadas mesmo, tá? Então ela já está soltando aí folhas novas, a gente já percebe que já não está mais tão latente assim as folhas queimadas, né, que é aquele período de adaptação. Já está lançando folhas bonitas, lançando folhas novas. Já lançou aqui o nozinho, que eu esqueci como é que chama isso aqui, vou deixar na tela aqui como é que chama, que é quando ela lança esses 3 ramos aqui, dessa forma que vocês estão vendo. Eu esqueci como é que chama, mas já está lançando, então isso aqui já é um bom sinal. Vamos para a próxima dar uma olhada aqui como é que está ficando. Ó, essa aqui não está tão bonita quanto a outra, né? Mas ao mesmo tempo, ó, soltando folhas novas, folhas bonitas. Isso aqui, pessoal, é um bom sinal de que o nosso, ó, esse aqui, como eu falei para vocês, ó, as folhas novas lançando aqui, ó, tudo roxeadinho, né? Aí parece assim de longe, parece até que tá queimada, parece que tá sofrendo. Ó, esse pé aqui, ó, praticamente já não tem mais folha queimada, né? Deixa eu mostrar aquele bem ali para vocês, que tá até mais desenvolvido, aquele nozinho que eu falei para vocês que eu esqueci o nome. Aqui, ó, já tá bem mais desenvolvido que aquele, inclusive. Então, pessoal, isso aqui é um bom sinal de que, ó, é um bom sinal realmente de que as nossas plantas aí, elas responderam bem a esse nosso esquema de sombreamento. Quem quiser acompanhar, pessoal, esse nosso esquema de sombreamento, como nós fizemos, né, qual é a lógica por trás desses painéis, que é um negócio muito simples. São 2 varas aqui, ó, 2 balizas e um sombrite enrolado, né? Não tem muita, vamos dizer assim, muito cálculo por trás disso. Nós fomos colocando e vendo o sombreamento, se a partir de certo horário ela já estava sombreando nosso cupuaçu. Então fomos ajustando até que fazer uma sombra legal aí durante a tarde, né? Durante o dia, que é para aquele lado de lá que nasce o sol, para o outro lado se põe. Então de dia ela pega sol pleno e de tarde, a partir de umas 2 horas da tarde mais ou menos, já começa a proteger do sol. E tá tendo uma ótima resposta, tá certo? Tá tendo uma ótima resposta desses nossos painéis que nós inventamos aqui, tá? E vamos mostrar agora como é que tá dentro do pomar, né? Que já é o consórcio direitinho, o sombreamento da própria espaldeira do maracujá. Um minutinho na atenção de vocês, pessoal, um aviso muito importante, tá bom? Quem não se inscreveu no canal, não perde essa chance, tá bom? Eu tô parando o vídeo assim, um minutinho só pra pedir pra vocês, é um negócio que ajuda muito a gente. Vocês não têm noção do quanto isso ajuda a gente no YouTube, do quanto isso anima a gente ver nossos seguidores crescendo, gente acompanhando, gente curtindo, comentando nossos vídeos. Anima demais, tá? E assim, eu faço isso com muito prazer, eu gosto muito do que eu faço, mas com o apoio de vocês eu faço com mais prazer ainda.
tá bom? Então, siga a gente, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, tá bom? @afazendaimperial, tá certo? Acesse o nosso site que tem muito conteúdo lá também, www.afazendaimperial.com.br. Deixa o like nesse vídeo e um comentário no final para saber o que você está achando da nossa experiência com o cupuaçu, se você tem alguma dúvida, tá bom? Vamos dar continuidade no vídeo, quase enrolou a língua aqui. Pronto, já estamos aqui dentro, pessoal, do nosso pomar de maracujá, né? Essa aqui é a parte mais adensada, eu vou para a parte menos adensada aqui. Essa aqui são nossos primeiros 40 pés de maracujá que nós plantamos, desse lado direito aqui. Vocês podem ver até que o esquema de plantio é diferente. Isso aqui está quase no corredor, os pés de maracujá, enquanto o outro está embaixo da espaldeira. Então é um corredor mais adensado, né? Um corredor mais estreito. Mas mesmo assim, ó, a resposta muito boa também, ó. Já soltando folhas novas, folhas bonitas. Já não está mais sofrendo tanto. Vamos ver para a próxima aqui. Mesma coisa. Já tem uns sinais aqui de adaptação. Até porque, pessoal, agora é meio-dia. Vocês podem ver que meio-dia ela não está pegando bastante sol. Então, querendo ou não, vai ter sim ainda alguns impactos, tá? Algumas folhinhas secando. Não é de imediato que isso vai parar. Não é com 1,5 mês que isso vai parar. Algumas plantas ainda vão sofrer um pouquinho mais para se desenvolver. Mas o importante é a gente ter essas respostas aqui, ó, nas folhas mais novas. Folhas bonitas, soltando folhas novas aqui, ó. Não sei se vai focar. Pronto, acho que... Não sei se vai focar. Não focou. Enfim, soltando folhas novas. Vamos partir para as próximas para a gente acompanhar aqui. E a diferença de desenvolvimento, pessoal, de um tempo para cá é muito grande. Essas nossas folhas, essas nossas plantas, elas deram realmente uma boa de uma esticada. Aqui, essa aqui parece até que tá seca, né? Mas é tudo folha nova. Agora bora para a parte do nosso pomar que já é menos adensado, né? Os corredores são mais largos, ou seja, o sombreamento acaba sendo um pouquinho menor. Pronto, já estamos cruzando aqui o nosso pomar para a parte mais nova, onde o corredor é um pouco mais largo. Não sei se dá para ter uma noção disso aqui no vídeo. Mas continua tendo uma excelente resposta, tá? Algumas plantas sofreram aqui no início, ó, ela, quando a gente plantou ela perdeu algumas folhas por conta desse período de adaptação. As outras folhas, ó, deram uma sofrida, mas ela está se recuperando, já soltando folhas novas. Isso aí faz parte, pessoal. Como eu tô falando, 1,5 mês não vai ter se adaptado 100% ainda, mas os resultados estão deixando a gente bem feliz, sabe, com essa experiência, né? Porque não é uma coisa certa que ia dar certo, é uma coisa que a gente olhou, viu que poderia ser feito, né? Viu que tinha algumas recomendações, mas nunca viu nada prático relacionado a isso e decidimos encarar. E a resposta está sendo muito boa. Nós estamos gostando bastante realmente. Praticamente nós não tivemos perdas de mudas, né? Ó, essa aqui tá um pouquinho mais sofrida, né? Mas tá soltando folhas novas também. Um pouquinho mais sofrida, mais folhas novas. Ó, isso aqui é folha nova. Parece até que tá seco, mas é folha nova. Essa aqui é seca realmente, mas isso aqui é folha nova. E detalhe, pessoal, a gente ainda não irrigou, tá? Vocês podem ver que não tem mangueira ainda irrigando. Nós vamos irrigar, tá? Isso aqui, nosso plantio vai ser irrigado. Mas, ó, essa aqui ela sofreu bastante mesmo. Mas ainda assim, ó, inclusive até o maracujá enrolando nela, eu vou já soltar. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar toda hora de olho, porque os ramos do maracujá, as gavinhas do maracujá, se enrolam nela. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar toda hora tomando conta para ir tirando quando elas se agarram, tá? Essa aqui ela sofreu bastante, ainda está sofrendo um pouquinho, mas ainda assim reagindo. Como eu estava falando sobre a irrigação, pessoal, a gente vai irrigar, mas ó, inclusive já está vindo ela lá atrás. A gente já está num período de muita chuva, né? Um período de muita chuva mesmo, tá praticamente chovendo todo dia, né? Não está sendo aquela chuva como normalmente é, realmente muito forte, mas todos os dias está chovendo. Então, não está tendo necessidade agora. Nós temos outros serviços para concluir, então antes da gente começar a fazer essa irrigação, nós vamos concluir esses serviços. E aí, em breve, eu já vou mostrar para vocês o nosso pomar irrigado.
Então, pessoal, a gente está gostando bastante desse resultado, tá? Desse nosso consórcio, desse nosso sombreamento. Nós já tínhamos feito experiências antes com o cupuaçu no nosso outro pomar, que é um pomar doméstico mesmo, e nós não tivemos um resultado muito bom com o sombreamento que nós fizemos com bananeira, né? Enfim, mas com maracujá realmente parece estar funcionando muito bem. Isso está deixando a gente bastante animado, tá? Então esse aqui foi um vídeo para mostrar para vocês como está respondendo agora com mais de um mês no campo, né? Essa é uma fase bem crítica aí para o cupuaçu realmente, essa fase inicial aí que tem sol, que ela é bastante sensível a sol, a falta de água, etc. Então, estamos gostando muito do que a gente está vendo, estamos gostando muito do resultado. E eu vou continuar mostrando para vocês acompanharem aí a nossa experiência, acompanharem o nosso projeto, beleza? Pessoal, nosso pomar de cupuaçu está completando 6 meses agora. Olha aqui, ó, como estão o estado das mudas. Hoje a gente vai fazer um acompanhamento de como é que elas estão, falar para vocês como é que está de forma geral nosso pomar, o que nós já fizemos nesses 6 meses para alcançar esse tipo de padrão aqui, esse resultado que na nossa opinião está sendo um resultado muito satisfatório, muito bom, tá certo? Tá deixando a gente muito feliz realmente. Então eu vou compartilhar com vocês cada etapa nesse vídeo aqui sobre o manejo do cupuaçu que nós fizemos para obter esse resultado aqui. Show de bola? Vamos lá, pessoal, vamos fazer um acompanhamento aqui dessas nossas mudas de cupuaçu, para vocês darem uma olhada. No vídeo anterior eu mostrei para vocês o nosso vídeo sobre a irrigação. Agora ela está parada, já foi irrigado hoje inclusive, mas eu já mostrei para vocês um vídeo sobre a irrigação, como está fazendo a irrigação. E agora eu acho interessante fazer um vídeo de acompanhamento, porque está completando agora nossas plantas 6 meses no campo, tá bom? 6 meses no campo, e elas estão, ó, com um aspecto bem bonito, bem vigoroso. Essas aqui são as que estão por fora da espaldeira do maracujá. A gente tem algumas plantas aqui dentro, vou mostrar para vocês depois, inclusive uma diferença que deu, né, nessas que estão aqui fora para as que estão aqui dentro. Vocês podem ver, ó, aqui desenvolvimento muito bom. A irrigação aqui ainda não tá ligado. Vou fazer o seguinte, pessoal, bora começar com uma pequena comparação, tá? Vou botar aqui do lado tá a nossa planta com 6 meses, aqui tá uma evolução dela ao longo desse período, tá certo? Algumas fotos aí, alguns trechos para vocês poderem fazer a comparação de vocês, tá certo? Então nesse período aqui, pessoal, de 6 meses, a gente realmente teve um resultado que nós estamos bem otimistas, bem satisfeitos, inclusive com o resultado do nosso manejo. A gente já teve outra experiência com cupuaçu no nosso pomar doméstico, que era um pomarzinho que a gente mantém aqui na fazenda só para o nosso próprio consumo, e nós não tivemos esse tipo de resultado aqui, nossos cupuaçu não evoluíram, e nesse caso, com esse manejo agora que nós estamos fazendo, tem tido esse resultado todo. Então é um negócio que a gente está compartilhando aqui com vocês, que realmente está deixando a gente muito feliz. E agora deixa eu explicar para vocês algumas coisas que a gente tem feito para chegar nesse resultado aqui. Para quem está chegando agora, não acompanha cada um dos vídeos, saibam que toda etapa de manejo que a gente tem do cupuaçu, a gente está colocando aqui. Então basta você clicar aqui embaixo na descrição ou no comentário, que vai ter a playlist do cupuaçu e você pode acompanhar todos esses vídeos, tá? Mas deixa eu explicar para vocês. Essa tela que vocês estão vendo aqui atrás, pessoal, ela tem uma razão para estar aí, tá certo? Muita gente já sabe, por conta do cupuaçu ser primo do cacau, então por tabela ele acaba ganhando essa fama de que ele precisa de sombreamento. E de fato, pessoal, a gente tem observado que no primeiro ano ele precisa de um sombreamento, tá? Não sombreamento completo, tá bom? Eu vou explicar agora para vocês a nossa ideia e vou inclusive fazer uma comparação para vocês entenderem um pouco o efeito desse sombreamento, tanto positivo quanto negativo. Mas ele realmente precisa um pouco de sombreamento, pessoal, nesse primeiro ano, porque ele é uma muda muito sensível ao sol, tá certo? Então, a gente que tem um fotoperíodo aqui durante o ano inteiro de praticamente 13 horas, a gente tem luz solar aí excessiva o ano inteiro, mesmo na época chuvosa, é interessante a gente fazer algum tipo de proteção. E para essas proteções, pessoal, a gente tem as opções de consórcio e as opções de consórcio, no caso, com outras culturas, como a gente tem aqui do maracujá, né, que eu já expliquei para vocês. Aqui desse outro lado que eu já vou mostrar para vocês, inclusive, um exemplo. Mas a gente também tem como fazer de forma artificial, com algumas ferramentas, essa tela de sombreamento. A gente fez uma tela bem simples, pessoal. São 2 piquetes aqui fincados com uma tela Sombrite protegendo. E ela está posicionada para que ele não pegue o sol forte da parte da tarde. A partir de 2 horas da tarde ele já não pega mais esse sol, tá certo? Já quebra esse sol, esse Sombrite aqui.
E isso a gente viu que teve um efeito muito positivo nas nossas mudas. Vou mostrar aqui para vocês andar aqui para mostrar o desenvolvimento delas aqui no campo, tá? E vou mostrar para vocês agora o sombreamento que nós fizemos com o maracujá, com as espaldeiras do maracujá, de duas formas diferentes, para vocês entenderem esse desenvolvimento e essa diferença de desenvolvimento. Pessoal, vamos aproveitar esse segundinho aqui que a gente está dando uma descansada aqui perto do nosso cupuaçu, para clicar no botãozinho de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like. No final do vídeo eu quero um comentário seu, você está me fazendo uma promessa. Se você chegou até aqui, você está me fazendo uma promessa, deixar para mim um comentário aí no final do vídeo, tá bom? Isso ajuda muito a gente, pessoal, essa interação de vocês, de se inscrever, de deixar um like, deixar um comentário. Vocês não têm noção do quanto isso ajuda a gente, do quanto eu fico feliz quando eu vejo vocês comentando, vocês curtindo nossos conteúdos aqui. Isso aí, vocês não sabem o quanto anima a gente a produzir cada vez mais e detalhar cada vez mais nosso manejo, para também retribuir um pouquinho para vocês essa ajuda, tá bom? Então, não deixe de se inscrever, de deixar seu like, ativar o sininho de notificação e deixar seu comentário no final. Outra coisa, pessoal, estamos programando direitinho aí um cronograma de conteúdo pro clube de membros do canal, tá certo? Então, vamos fazer conteúdos exclusivos aí para os membros direitinho. Já tem um grupo no WhatsApp que todos os membros têm acesso. Você pode falar direto comigo, interagir com outros membros, inclusive. É um grupo, não é aquele grupo que você fica calado e eu fico falando. É um grupo que todo mundo pode interagir, então você pode falar direto comigo, direto com outros membros do canal para trocar ideia, tá certo? Então, aproveita para se tornar membro. É R$8 por mês só, pessoal. R$8 por mês, você tem todas essas vantagens que a gente está organizando um cronograma aqui de conteúdo muito show de bola mesmo para o clube de canal. Então não deixa de assinar também, se você quiser ter acesso a todas essas informações, beleza? Então vamos voltar agora para o vídeo. Tô aqui, ó. Vamos começar olhando essas que estão aqui com as nossas telas protetoras aqui. O que acontece? Elas não estão pegando o sol a partir de 2 da tarde, né, pessoal? Como eu falei para vocês. Mas está pegando o sol da manhã, o sol do meio-dia. 1 da tarde já começa a fazer uma meia sombra. E depois de tarde já não tem mais sol, tá? Isso é interessante, pessoal, que ao longo do ano, não sei se é conhecimento de todo mundo, apesar do sol nascer no leste e se pôr no oeste, pessoal, ele desloca ao longo do ano de posição. Então essa tela aqui, dependendo da época do ano, você talvez tenha que deslocar ela um pouquinho para lá, para que ela acompanhe esse movimento do sol. Inclusive já está na hora da gente fazer esse deslocamento no nosso, tá? Mas, enfim, então ela não pega o sol das 2 da tarde para baixo. E o resultado, aqui foi uma muda nossa que meu pai acabou cortando lá com a roçadeira. A gente não conseguiu substituir porque já tinha passado muito do tempo, né? Mas aqui, ó. Olha o desenvolvimento dessas mudas, pessoal, com 6 meses, dessas plantas aqui com 6 meses, sendo que a gente só começou a irrigar agora. Não tem 1 mês ainda que a gente irrigou, tem mais ou menos aí 1 semana que a gente está irrigando elas. Então foi um desenvolvimento muito bom. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, as que estão aqui dentro do nosso pomar de maracujá. Aqui dentro do pomar de maracujá, pessoal, o que acontece? Nós plantamos elas e nós tínhamos ainda esse lado da espaldeira aqui, só que a gente está substituindo esse lado, como vocês podem ver. Quem acompanha o canal está sabendo que a gente está fazendo uma substituição e uma expansão no nosso pomar. Então o que acontece? Esse lado aqui antes ele estava igual o outro lado que está lá no fundo, que eu vou mostrar para vocês. Só que ele já tem aí mais ou menos uns 2 meses que a gente tirou isso aqui. E sinceramente, pessoal, teve um efeito muito positivo tirar esse lado aqui da espaldeira. Qual foi a influência de tirar esse lado aqui da espaldeira? Qual foi a consequência de tirar esse lado daqui? É que ele começou a pegar o sol da manhã e o sol do meio-dia, igual o outro lado que eu mostrei para vocês, que está bem aqui embaixo, ó. Eu falei para vocês lá, que estão com as telas. E ele deu uma esticada assim fenomenal, tá, pessoal? Fenomenal mesmo. E aí essa espaldeira começou a fazer o mesmo efeito da tela que eu mostrei para vocês. Começou a proteger ele do sol da tarde. Então, a gente já conclui uma coisa, por conta do que eu vou mostrar para vocês já, da diferença de desenvolvimento aqui dentro da espaldeira, é que o consórcio com maracujá é interessante, mas é interessante você manter um espaçamento de tal forma que o cupuaçu tenha um aproveitamento bom da luminosidade ao longo da manhã e início da tarde, tá certo? O final da tarde, mais ou menos do meio para o final da tarde, a partir de 2 horas, você faz a proteção e ele tem um resultado muito bom.
Inclusive, só para vocês terem uma noção, esse lado aqui a gente não irrigou ainda, não tem mangueira de irrigação, tá? Como eu falei para vocês, a gente está colocando mangueira de irrigação aqui ainda, então tá muito recente. E esse desenvolvimento foi sem irrigação, tá? Só para vocês entenderem aqui realmente como está evoluindo. Agora deixa eu mostrar para vocês o desenvolvimento de algumas plantas de cupuaçu, alguns pés de cupuaçu, que a gente tem a espaldeira aqui do lado, só para vocês verem a diferença. Aqui, ó, pessoal. Essa aqui são outras plantas, outros pés de cupuaçu que estão dentro do pomar, já que é adensado, tá vendo? Então essa aqui, ela tem um sombreamento aqui praticamente só de 11 da manhã até 1 da tarde. De resto, ela está protegida do sol pelas duas espaldeiras aqui do lado. Inclusive esse lado aqui está bem adensado, tá mais do que para lá. Mas, de qualquer forma, olha a diferença de desenvolvimento, pessoal. Tá uma planta bonita, tá certo? Tá uma planta vigorosa, mas esse excesso de sombreamento, né, acabou atrapalhando o desenvolvimento dela, tá? E tá aqui dentro da nossa espaldeira, que tá espaçada aqui de 2 metros. Só que, obviamente, com o crescimento da espaldeira, ela acaba diminuindo esse corredor, tá? Então, em relação ao sombreamento, pessoal, o que eu recomendo? Fazer um espaçamento, se você fizer um consórcio com alguma cultura, que pode até não ser o maracujá, mas que seja alguma cultura que vai fazer um sombreamento para o cupuaçu, faça com sombreamento suficiente para que proteja ela do sol mais intenso da tarde. O sol da manhã, pessoal, é interessante para essa planta, tá bom? Como eu falei para vocês, aqui a diferença é gritante realmente, tá? É gritante a diferença de desenvolvimento delas, tá? Apesar de elas estarem bonitas, mas o desenvolvimento aí teve realmente um impacto. Essa questão do sombreamento que eu estou mostrando para vocês, pessoal, eu acho um negócio muito interessante, porque tem muita gente com dúvida em relação ao sombreamento do cupuaçu. E aqui eu já mostro para vocês 3 formas de sombrear ele que deram resultados diferentes, tá certo? Então, eu acho interessante compartilhar isso com vocês. Mas, obviamente, não é só isso que a gente faz, né? A gente está com um cronograma de adubação organizado. Já tem um vídeo falando sobre a nossa adubação que nós estamos fazendo no cupuaçu. Vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado também para vocês assistirem. Então, tá com uma adubação em dia, tanto a adubação orgânica quanto mineral, e nós vamos fazer agora, esse mês ainda, a de micronutrientes, tá certo? Então são 3 tipos de adubação que a gente aplica aqui para alcançar esse resultado. Ainda não teve a de micronutriente, mas já teve parcela de mineral, já teve parcela de orgânica, tá? A irrigação agora, pessoal, que a gente colocou nesse mês, né? A gente está em julho, vai ser meio de julho a gente colocou a irrigação. Até junho nós tivemos bastante chuva aqui na região, então nós plantamos em janeiro. De janeiro a junho não teve irrigação, só aproveitou a água da chuva. E agora em julho nós estamos colocando a irrigação dele, como eu já mostrei para vocês, e está no outro vídeo registrado, que foi o último que eu lancei, inclusive, tá? Então, esse resultado todinho aqui, pessoal, praticamente foi sem irrigação, foi aproveitando a época chuvosa que nós fizemos o plantio no início dela, para que ele pegasse todo esse aproveitamento. Então, depois a gente faz isso para não ter o déficit hídrico no primeiro ano de desenvolvimento, né? Eu já falei sobre essa questão do déficit hídrico, da irrigação no outro vídeo, mas no primeiro ano, pessoal, a gente não vai deixar a nossa planta passar por déficit hídrico, porque ela estresse hídrico, na verdade, porque ela não vai produzir ainda, né? O primeiro ano pode até ter algumas flores, mas é uma produção muito insignificante, então a gente não vai deixar ela passar pelo estresse hídrico que o cupuaçu precisa passar para florir, tá certo? Então nós vamos manter ele para priorizar, na verdade, o desenvolvimento da planta durante esse primeiro ano. A partir do ano que vem a gente vai mudar esse regime de irrigação, que eu já falei no último vídeo para vocês como é que vai ficar. Show de bola? Então, esse aqui, pessoal, são as etapas que a gente teve que a gente fez aqui no nosso cupuaçu para alcançar esse resultado aqui com 6 meses, tá? Até aproveitei aqui para ligar a irrigação para vocês verem ela já funcionando, tá vendo? Aqui, ó, funcionando com gotejamento, né? Só que um gotejamento com uma vazão alta, bem no pé do nosso pé de cupuaçu, do pé, né? Então, isso aqui, pessoal, a gente colocou, não tem 15 dias, tá certo? Não completou nem um mês, foi um dia desse que a gente colocou. Inclusive tem um vídeo recente falando como a gente fez isso aqui.
Então, como eu falei para vocês, o resultado até agora tem sido sem nenhum tipo de irrigação, plantando no momento certo para aproveitar bastante a chuva. Agora vamos ver como vai ser a resposta ao longo desse segundo semestre, que já é a época seca daqui da nossa região, né? Vai fazer aí 2 semanas já que não chove, e isso é um negócio bem raro, porque realmente esse ano o verão entre aspas, né? O verão amazônico chegando mesmo. Algumas plantas, pessoal, ainda estão tutoradas, tá certo? A gente ainda tem aqui o nosso tutor, né, amarrado aqui nela para dar um apoio, porque ainda ela tá engrossando aqui, na verdade, ainda o caule, ainda não engrossou tanto. Algumas a gente já tirou, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Algumas nós já tiramos, ó, como essa daqui, que ela já tá bem estabilizada. Tá certo? Essa aqui tá bem estabilizada já, a gente já tirou o tutor do lado dela, não precisa mais do tutor. Algumas, pessoal, a gente percebe que elas estão, quando bate um vento, elas estão balançando muito, elas estão muito instáveis, ó. Essa aqui vocês já conseguem perceber aqui, a outra tava bem paradinha lá com o vento batendo, essa daqui já não tá tão estável igual a outra. Então a gente mantém o tutor dela aí, lembrando que a gente não faz esse tutor amarrando aqui no caule para não estrangular a planta, a gente só faz um apoio, tá certo? Mas muito provavelmente, pessoal, mais uns 2 meses aí a gente tira esse tutor de praticamente todas as nossas plantas. Beleza, então o manejo eu acho que está bem explicado de como a gente conseguiu alcançar isso aqui. A gente já falou sobre esse manejo em outros vídeos, vou deixar aqui para vocês não perderem essa oportunidade de ver cada etapa detalhada, porque aqui eu tô só dando um resumo geral para fazer um acompanhamento, tá? Agora, sobre pragas e doenças, pessoal, não temos tido dor de cabeça nenhuma com nossos cupuaçuzeiros, tá certo? Não tem tido nenhum sinal de ataque de pragas. Se tem um ou outro, que às vezes é um gafanhoto que aparece por aqui pelo plantio, é pouco, bem pouquinho, não tem impacto nas nossas plantas. Logo depois ela já se recupera e já começa a vegetar de novo, tranquilo, tá certo? Nenhum também aspecto de ataque de doenças, tá certo? Graças a Deus não apareceu nada até agora. A gente está sempre mantendo o controle, a gente está sempre andando por aqui pelo plantio, acompanhando, ver como é que está nosso cupuaçu, né? Até porque ele está perto do maracujá, então a gente acaba fazendo o monitoramento dos dois juntos, né? Mesmo quando o maracujá teve um ataque severo aqui na parte da época de chuva de antracnose, o que acaba acontecendo por conta da umidade elevada, o cupuaçu não sentiu, não teve problema com antracnose no cupuaçu, não teve nenhum outro sinal de problema do desenvolvimento, graças a Deus, tá certo? Então, durante 6 meses, muito tranquilo o monitoramento e o controle de pragas e doenças no campo. Ricardo, e sobre expectativa de produção? Quando vai ser o início da produção de vocês? Qual a expectativa que vocês têm para esse início de produção? Pessoal, a gente está sem expectativa para esse primeiro ano, tá certo? Primeiro ano aí normalmente a gente vai focar no desenvolvimento da planta, né? Assim, a gente até vê que realmente a conversa sobre produção começa no segundo ano, em todos os artigos, todos os boletins técnicos, então a gente está seguindo por isso. Segundo ano, vamos começar a tomar como base aí para esse desenvolvimento, tá bom? Para essa produção, aliás. Então a nossa expectativa é começar a produzir no segundo semestre de 2025 e vamos ter a nossa primeira safra no início de 2026. A nossa ideia é mais ou menos essa, tá certo? Então a gente plantou início de 2024 todinho focado no desenvolvimento, tanto é que o regime de irrigação está focado nisso, né? Entrou 2025, já vira o regime de irrigação, já vamos focar no regime de irrigação e adubação voltados para a produção, tá bom? E aí nossa expectativa é já colher em 2026, essa que é a ideia até o momento, tá bom? Claro que pode acontecer, pessoal, da gente acabar tendo uma produção aí no início de 2025, logo no primeiro ano, tá? Em algumas condições, como a gente tem aqui, que a gente tem um clima bom, nós temos aí um período de chuvas aí compatível com a cultura, nós temos a irrigação, nós temos o cronograma de adubação em dia. É claro que pode acontecer de algumas plantas começarem a produzir de forma bem precoce, tá certo? Mas a gente não está se baseando nisso, a gente não pode se confiar nesse tipo de coisa, porque realmente vai ser ponto fora da curva se isso acontecer. Mas se isso acontecer, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês acompanharem também, e a gente vê como é que é essa produção inicial, se ela realmente acontecer antes do tempo, tá? Inclusive, pessoal, esse negócio da precocidade, eu não sei se vai ter aqui, acho que não tem. Mas essa planta aqui, pessoal,
que tá no a mesma ideia de plantio, tem 6 meses. Aqui vocês conseguem ver só os talinhos, ó. Eu vou ver se eu consigo botar o vídeo aqui para vocês, que ela tava com flores já, com 6 meses. 6 meses ela tava soltando alguns botões florais, abrindo algumas flores. Mas obviamente, pessoal, com essa idade, com essa estrutura e tudo mais, não vinga, né? Então foi exatamente isso que aconteceu aqui, ó. A gente vai ver só os talinhos delas aqui, das flores, ó. Mas não vingam. Então é por isso que eu tô falando que a gente tem que investir no primeiro ano, de fazer tudo direitinho, para que a nossa planta se desenvolva bem, crie estrutura para poder sustentar e começar a florir na idade certa, tá certo? Então não adianta a gente se apressar demais e ficar muito empolgado. Claro que a gente vê uma flor aqui, a gente acha interessante, muito bonito, né? Mas assim, não é uma coisa que a gente tem que ficar criando falsas expectativas, tá bom? Que nessa idade aqui não vai sustentar. Pessoal, tô aqui no nosso pomar de cupuaçu e você já deve ter percebido, quem acompanha o canal, que tem uma coisa diferente nesse nosso pomar. A gente decidiu tirar o sombreamento dessas nossas mudas. Ricardo, tá ficando doido, precisa do sombreamento e tudo mais. Calma que eu vou explicar para vocês qual é a lógica disso aqui. Então fica até o final para você não perder nada. Deixa eu sentar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa decisão que a gente tomou, tá, pessoal? Então, essas nossas pés de cupuaçu aqui, pessoal, só para embasar quem está chegando agora, elas já estão há mais ou menos aí 9 meses no campo. Estão dentro aí do 9º mês, tá certo? E o que acontece, pessoal? A gente percebeu que o desenvolvimento delas estava muito bom, tá? Ainda mais quando a gente colocou a irrigação, né? Que eu tenho até vídeo mostrando como é que a gente fez a irrigação, como é que a gente fez tudo. Tá aqui embaixo na descrição os vídeos, tá certo, pessoal? Sobre o cupuaçu. Então o que acontece, pessoal? A gente já viu que nossas plantas estavam soltando muitas flores já. A gente até mostrou isso em outro vídeo e vou mostrar nesse aqui também. E a gente começou a entender que elas já estavam chegando num nível de maturidade elevado. E aí o que acontece, pessoal? A gente ficou preocupado desse sombreamento, agora que elas já chegaram nessa etapa de amadurecimento, nessa etapa de desenvolvimento, estivesse mais prejudicando do que ajudando, tá? Então o que a gente fez? Bom, vamos tirar o sombreamento de alguma das nossas plantas, tá certo? Vamos tirar o sombreamento delas e vamos acompanhar, né? Já fez agora mais ou menos pouco mais de um mês que a gente tirou esse sombreamento e a gente está acompanhando aqui o resultado. E para ser bem sério com vocês, o resultado deixou a gente muito animado. Eu vou mostrar agora para vocês, mas antes disso, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário também, tá bom? Aqui, pessoal, no canal a gente tem um clube de membros também, tá certo? Que você pode assinar e se tornar membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, né? Vídeos antecipados, vídeos exclusivos para os membros que a gente posta, tá certo? Você tem acesso a um grupo no WhatsApp que você pode falar comigo e com os outros membros, compartilhar experiência, tirar dúvida, é um negócio muito bacana que a gente está fazendo lá, a comunidade está crescendo, então a gente está interagindo muito lá no grupo, tá um negócio muito legal, tá? E além disso, pessoal, a gente está lançando cursos no nosso clube de membros, tá certo? Disponibilizando eles sobre o nosso manejo, né? Mostrando todo o nosso manejo das nossas culturas em forma de curso lá no clube de membros. Então você assinando, você já vai ter acesso a essas aulas também, tá bom? Além dos e-books que a gente está fazendo. Então você pode assinar o clube de membros para se tornar parceiro da fazenda, que é o plano de R$ 7,99, preço de um salgado, de uma coquinha. Então você assina, você já vai ter acesso a vários desses benefícios, tá certo? Você se tornando melhor amigo da fazenda, que é o plano de R$ 39,99, você vai ter acesso a justamente os cursos completos que eu falei para vocês e os nossos e-books completos também, tá bom? Então a gente está disponibilizando tudo lá para os nossos membros em forma de agradecimento aí também, para que por vocês estarem nos ajudando a crescer o canal. Beleza? Então agora vamos lá, vamos mostrar um pouquinho sobre na prática, né, como estão nossos pés de cupuaçu para vocês verem depois que a gente tirou o sombreamento. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, pessoal. Nossas plantas aqui, a gente já tirou a tela de sombreamento delas faz pouco mais de um mês e uma semana. E elas continuam, ó, muito bem, tá? Não apresentam nenhum sinal de estresse, tá? Deixa eu pegar uma outra aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Nenhum sinal de estresse na nossa planta. Tá? Bem vigorosa. Vamos para mais uma aqui.
um mês e uma semana já sem, tá, pessoal? Então, assim, eu acredito que se elas já tivesse que sentir essa diferença, elas já demonstrariam algum sinal, né? Se elas estivessem se sentindo estressadas, se elas estivessem estressadas por conta da luminosidade, por conta do sol pleno, elas já estariam com algum sintoma. E aparentemente tudo ok com elas. No entanto, pessoal, muito bom a gente reforçar um detalhe, tá? Nós irrigamos o nosso cupuaçu aqui, ó, tá vendo? Eu já fiz até um vídeo sobre a irrigação dele, vou deixar aqui na descrição para vocês. Mas a gente faz a irrigação do nosso cupuaçu, do nosso pomar, tá? Todos os nossos pés aqui, mostrei para vocês, eles estão irrigados. Então, muito provavelmente, a irrigação está ajudando nessa adaptação também sem o sombreamento. Por que que eu digo isso? Deixa eu mostrar para vocês um outro caso agora de outra planta nossa que a gente tirou o sombreamento e não percebeu um pequeno detalhe. Enquanto estou indo para lá, ó, essas plantas, cara, sem sombreamento já irrigadas, ó como tão bonitas. Tem umas que estão com desenvolvimento um pouco mais atrasado, mas ainda assim são plantas bonitas. Olha essa outra aqui, cara. Sem sinal de estresse, pessoal. Sem sinal, vocês podem perceber aqui, sem folhas secas, tá? Inclusive tem algumas aqui, não sei se é essa aqui. Não, acho que essa aqui não tá. Deixa eu ver. Ah, não tá. Tinha algumas que estavam até florindo já de novo. Deixa eu ver se é a próxima. Ah, é aquela ali. Aqui, ó. Essa aqui também é a mesma coisa. E cheio de flores, ó. Tá vendo? Mesma coisa do outro lado aqui, ó. Cheio de flores bem ali, ó. Acabei de derrubar uma, inclusive. Mas vamos lá, deixa eu mostrar o exemplo que eu quero mostrar para vocês agora. Esse é o exemplo que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, pessoal. Essa nossa planta tá com sombreamento, como vocês podem ver. Só que por um descuido nosso, ó, a gente esqueceu de botar o gotejador dela aqui. A mangueirinha de gotejamento, ou seja, ela não está irrigada. Vocês já conseguem ver ela sentindo o estresse, ela já sinalizando que está sofrendo um estresse. Certo? A gente está aqui numa época bem seca na nossa região, pessoal. Não está chovendo tem um bom tempo já. Ele está fazendo aí mais ou menos aí um pouco mais de um mês que não chove, tá? E está fazendo muito sol. Então nesse caso aqui o sombreamento já não está mais ajudando. O que está fazendo falta para ela é a água, é a irrigação. Então o que acontece é o seguinte, a gente olhando esse exemplo que a gente está tendo aqui, a gente consegue identificar que para aquelas nossas plantas que nós usamos como exemplo lá, um fator determinante para a gente poder tirar esse sombreamento e manter ela sol plena é justamente o fornecimento de água, tá? Sei que isso aqui não é nenhum experimento científico bem documentado, nem nada do tipo, mas é uma observação interessante que a gente encontrou aqui, que a gente percebeu que nossa planta irrigada provavelmente não passaria por esse estresse mesmo sem sombreamento. Nesse caso aqui o sombreamento não está impedindo que ela sinta o estresse e a diferença é que ela não tem água chegando. Então a gente vai colocar urgente a irrigação nela aqui. Pessoal, estamos aqui no nosso pomar de cupuaçu hoje, pomar de cupuaçu com maracujá, que vocês sabem que a gente tem um consórcio. E hoje a gente vai acompanhar o desenvolvimento da nossa planta com um ano. Nossa planta está completando um ano, agora em dezembro, virando dezembro para janeiro. Ela vai completar um ano já. Então eu vou mostrar para vocês a evolução dessas nossas plantas, esses nossos cupuaçu aqui, que são da cultivar BRS Carimbó, tá? Vou mostrar para vocês como foi a evolução delas com o nosso manejo ao longo desse ano e resumir um pouco como foi feito esse manejo também ao longo desse ano, beleza? Então aproveita, antes da gente começar a detalhar realmente, mostrar tudo sobre o nosso pomar, se inscreve no canal, deixe seu like e no final do vídeo eu quero um comentário seu. Isso aqui é uma promessa que você está me fazendo, que você vai fazer um comentário no final do vídeo para saber o que você está achando. Se você quer trabalhar com cupuaçu, se você já trabalhou antes, se você já trabalha de um jeito diferente e tudo mais, comenta aqui que eu adoro saber, eu adoro interagir com vocês, beleza? Então vamos começar a mostrar aqui as nossas plantas para vocês. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui como tá. Primeiro essa parte do nosso pomar, que é a parte que pegou mais sol ao longo do ano, porque as espaldeiras elas estão mais afastadas uma das outras. Aqui a gente tem um corredor maior entre as espaldeiras, tá?
Então essas aqui foram as plantas que tiveram aí mais aproveitamento de luminosidade ao longo do ano, tá? Porque aqui, ó, aqui é leste, tá? Então ela pega praticamente todo o sol da manhã, pega o início do sol da tarde, e antigamente a gente tinha aqui uma tela de sombreamento, porque a cortina de maracujá não estava formada antes. Essa tela de sombreamento, quando a muda estava baixinha, protegia a nossa planta do sol a partir das 2 da tarde. A partir de 1h30 da tarde, mais ou menos, ela começava a proteger do sol a nossa planta, e a nossa planta não pegava o sol da tarde diretamente. Tinha uma tela de sombreamento para quebrar esse sol, tá? A gente já tirou essa tela de sombreamento há um bom tempo, tá? Eu vou deixar aqui o vídeo de quando nós fizemos a retirada, não lembro exatamente o mês, mas vou deixar aqui na descrição o vídeo de quando nós fizemos essa remoção, tá? E hoje nós temos a nossa espaldeira formada, tá? No entanto, como nossas plantas já estão bem grandes, você consegue perceber aqui, por exemplo, ó, que agora são 1h30 da tarde. A sombra do maracujá, da espaldeira do maracujá, já não está mais protegendo a nossa planta, né? Vai proteger quando chegar umas 4 e pouco da tarde, que o sol já está bem mais baixo, aí sim vai acabar protegendo nossas plantas. Mas esse sol do início da tarde não protege mais. A nossa planta já está praticamente a pleno sol realmente. E só para lembrar vocês, pessoal, que nossas plantas aqui do pomar, do cupuaçu, são todas irrigadas, tá? Nesse primeiro momento, que elas não estão na fase produtiva ainda, tá certo? Ou pelo menos na fase... Porque elas já estão soltando flores, tá? Aqui, ó, vocês podem ver que elas já estão cheias de botão floral, ó. Nossas plantas aqui, elas já estão soltando botão floral há um bom tempo, para ser bem sincero com vocês. Mas nesse primeiro ano é muito difícil vingar as flores. Então a gente não considera que, mesmo que elas estejam florindo, a gente não considera que está na fase produtiva, tá? Então o que acontece? A nossa irrigação, ela funciona ao longo do ano inteiro, tá? Então a gente define de tal forma que, se no dia não choveu 15 milímetros de água, né, de chuva no caso, perdão, a gente liga a nossa irrigação. Tá funcionando assim o ano inteiro, essa que é a ideia. Se chove 15 milímetros ou mais, a gente não liga, porque a gente quer irrigar ela em torno de 15 a 16 litros por dia. Então 15 milímetros significa 15 litros por metro quadrado, que é justamente como se a gente tivesse feito a irrigação aqui da nossa planta. Então, nesse primeiro ano, nossa irrigação ela funciona direto, tá? Tanto as plantas que estão aqui fora, quanto as plantas que estão aqui dentro, que eu já vou mostrar para vocês, elas estão irrigadas, tá? Esse nosso regime de irrigação, pessoal, ele vai mudar a partir do ano que vem, tá? Que é o ano que a gente entende que já vai começar a ter frutos vingando, né? Então, a partir do ano que vem, esse regime de irrigação vai mudar. Eu também eu já falei sobre isso no vídeo anterior sobre irrigação, vou deixar aqui na descrição para vocês, certo? Mas, então aqui vocês podem ver nossas plantas, ó, tomando como base a espaldeira de maracujá, que tem mais ou menos uma altura de 2 metros. Vocês podem ver que nossas plantas já estão chegando aí nessa altura de 2 metros com os ramos secundários, né? Algumas delas ainda não soltaram a segunda trifurcação. Normalmente sai daqui a segunda trifurcação. Já vou mostrar para vocês um exemplo que já soltou, tá? E a gente está decidindo ainda como nós vamos fazer a segunda poda, tá, pessoal? Não saiu o vídeo da segunda poda ainda, porque a gente ainda está decidindo. A gente já encontrou 3 orientações diferentes de como fazer a segunda poda. Então, a gente está analisando elas direitinho para saber como a gente vai realizar com bastante critério, tá? Mas não se preocupe que vai ter vídeo sobre isso. Aproveita então para você se inscrever no canal, para você não ficar de fora, tá? Então aqui nenhuma delas foi podada ainda, só fizemos as podas, que são as podas de condução, aqui as primeiras podas, que é eliminar os ramos chupão, né? E deixamos a trifurcação, que é como vocês podem ver aqui, né? Nossa primeira trifurcação aqui, deixamos ela crescer livremente. Aí a gente vai analisar as próximas, a próxima poda, vamos bater o martelo e vamos fazer o vídeo explicando sobre ela depois, certo? Então deixa eu dar uma volta aqui para mostrar para vocês como é que tá nosso pomar. Aqui, ó, pessoal, tem umas plantas já com a copa já bem formada, inclusive, porque a gente já tem os ramos aqui, ó, da trifurcação já começaram a se desenvolver, vocês podem ver. Se desenvolver bastante já, formando aquela copa. E o interessante é que já está formando, inclusive, aquele formato de taça, que é interessante pra gente, né? Bora dar mais uma volta aqui. Dar mais alguns cupuaçuzeiros daqui de fora. Daqui a pouquinho a gente vai para a parte daqui de dentro para a gente analisar o resultado.
Um ponto interessante, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado e que é um controle frequente que a gente tem que fazer é justamente esse aqui, ó. As espaldeiras de maracujá, por conta da proximidade que a gente está tendo da nossa linha de cupuaçu com os pés de maracujá, acontece isso aqui, ó. O maracujá se agarra no cupuaçu, ó, e começa a se entrelaçar com ele. Então essa aqui é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente faz esse consórcio. Daqui a pouquinho eu vou arrancar isso aqui, porque ela tá com botão floral, o maracujá, e eu não vou arrancar de qualquer jeito para não quebrar as flores, tá? Mas aqui a gente consegue ver já uma planta com a copa muito bem formada, né? Aqui, ó, cheio de outros ramos aqui, ó, se desenvolvendo, tá? Também não lançou ainda aquela outra trifurcação. Vamos dar mais umas olhadas aqui. Já tem uma daqui com já tem uma copa um pouco mais estreita, né? É uma planta que está se desenvolvendo bem ainda assim, né? Apesar de não estar tão larga a copa como a outra, mas é uma planta que está numa altura boa, está com as plantas bonitas, vigorosas, está com bom desenvolvimento aqui, né? A gente percebe também pelo engrossamento aqui do caule. Algumas já um pouco mais baixas, mas ainda assim, ó, com a copa bem formada. E essa aqui já está lançando a segunda trifurcação, ó. Vocês podem ver aqui, ó, saindo lá do meio. Saindo aqui do meio, ó. Deixa eu melhorar aqui o ângulo para vocês poderem ver melhor. Tá? Aqui, ó, saindo aqui do meio, nós temos a segunda trifurcação saindo. Tá? Então, essa aqui é um exemplo de planta que está seguindo, vamos dizer assim, o manual de desenvolvimento, né? Que ela já está soltando a segunda trifurcação e aí já começa a ligar o nosso sinal de alerta, porque a segunda trifurcação é teoricamente a última trifurcação que a gente permite que a planta tenha, tá? Mas isso, como eu falei para vocês, a gente ainda vai bater o martelo agora no início do ano de como nós vamos fazer a segunda poda, beleza? Bom, então deixa eu mostrar agora para vocês como é que está as nossas plantas aqui de dentro da nossa espaldeira, para vocês verem a diferença de desenvolvimento. Pessoal, um minutinho antes da gente continuar a nossa comparação aqui do nosso manejo, das condições das nossas plantas, deixa eu dar dois avisos para vocês aqui. O primeiro é que a gente tem um clube de membros aqui no canal, tá, pessoal? Esse clube de membros, você assinando ele, você tem acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente está lançando de manejo. Nós já temos o manejo do maracujá, vai ter manejo do açaí, vai ter manejo do cupuaçu. A gente vai estar lançando esses cursos lá sobre a nossa forma de manejar essas culturas aqui na nossa fazenda, tá? Então, você tem acesso a um grupo no WhatsApp comigo e com os outros membros, que a gente faz uma interação, tá criando uma comunidade lá muito bacana, todo mundo se ajuda, tá? E o que acontece? Para você se inscrever, pessoal, assinar esse clube de membros, você clica aqui no botãozinho embaixo da sua tela, seja membro, ou você vai ali nos comentários aqui do nosso vídeo, que vai ter um comentário fixado e vai ter um link lá para o clube de membros, tá? Falando para você, seja membro. Show de bola? Então aí você escolhe seu plano, você lê os benefícios que cada plano tem, e você assina um deles que você vai ter acesso a esses benefícios que eu acabei de falar. Show de bola? O segundo aviso, pessoal, é que a gente também está com uma parceria com o Dr. Enoque Irrigação para que nossos inscritos possam se inscrever no Irriga Brasil. Tá certo? O Irriga Brasil, pessoal, ele é um curso de irrigação objetivo, prático, voltado para quem é produtor rural e está querendo começar o seu manejo de irrigação. Quem está querendo melhorar, inclusive, seu manejo de irrigação igual a gente é aluno também do Irriga Brasil, e a gente usa muito ele para melhorar nosso sistema de irrigação, como vocês viram a gente fazendo aqui no nosso cupuaçu, tá? A gente fez nosso sistema de irrigação e as melhorias nele com base nos ensinamentos do Irriga Brasil. Show de bola? Então, ó, aqui na descrição e no comentário fixado vai ter o link para você se inscrever no Irriga Brasil. Aproveita que o custo-benefício é show de bola. É um curso simples, é um curso que fala a língua do produtor e é um curso que eu tenho certeza que vai ajudar muito você no seu manejo de irrigação. Show de bola? Bom, vamos voltar então para o assunto do vídeo, que os avisos já foram dados. Agora aqui dentro, pessoal, aqui dentro dessa parte que o corredor entre as espaldeiras é mais estreito, né, a nossa planta ela fica sombreada por um período maior durante o dia, né? Então ela perde um pouco aquele sol da manhã, começa a pegar um sol a partir das 11 da manhã, e 1 da tarde já começa a ficar sombreada novamente. Então a janela de luminosidade para essas plantas que estão aqui nessa parte, ela é menor. E a gente já percebe que teve efeito no desenvolvimento, né? Teve impacto no desenvolvimento. O desenvolvimento delas foi um pouco mais lento. Ainda é um desenvolvimento bom, são plantas que estão muito bonitas ainda, vigorosas. Já estão soltando a segunda trifurcação, algumas delas, tá? Mas a gente percebe que teve uma diferença de desenvolvimento. Então,
Aqui nesse caso, com essas duas espaldeiras mais estreitas, pessoal, a planta sentiu falta de luminosidade quando a gente compara com a nossa planta que está aqui fora, né? Que você percebe que ela é muito maior, muito mais bem desenvolvida, com a copa já bem formada. Aqui ainda não, tá? Mas isso aqui foi um experimento que a gente estava fazendo e é assim mesmo. A gente já entendeu que as plantas, o cupuaçuzeiro, ele precisa de uma proteção provisória contra o sol da tarde, tá? A partir de 1 hora da tarde tem que ter uma proteção, mas o sol do dia, da manhã no caso, é interessante que ele pegue. Aqui a gente privou ele dessas 2 horas de luminosidade e a gente percebeu que teve diferença no desenvolvimento. Um outro destaque muito importante, pessoal, em relação a esse manejo foi que algumas dessas nossas plantas, vocês podem perceber que algumas não têm e outras ainda têm o piquete de apoio, de tutoramento, né? Esse aqui está até folgado, já nem precisa mais. Mas esse piquete de tutoramento, pessoal, no primeiro momento a gente coloca ele para poder segurar a nossa planta, porque ela vai começar a formar a copa e aí quando molha, né, quando está na época de chuva, se ela não tiver nenhum apoio, ela começa a tombar, tá? Ela ainda é muito frágil, não tem essa estabilidade. E o que acontece? Não é uniforme o comportamento das plantas, tá? Então vão ter algumas que vão formar realmente a copa e vai engrossar o caule a ponto dela ficar 100% estável. Já tem outras que vão formar a copa bem mais rápido e o caule ainda vai ser um pouquinho mais fino. E aí ela, quando chove, quando dá um vento, ela começa a ficar muito instável, tá? E aí a gente permanece com algumas delas com esse apoio aqui de touramento para poder segurar ela no lugar, tá? Fazer um apoio para ela, porque normalmente ela toma para um lado ou toma para o outro, então a gente coloca para fazer o apoio. Isso é desde cedo que a gente tem, né? Quando a gente planta, a gente coloca esse piquete de tutoramento. Mas, isso aí, à medida que a gente percebe que nossa planta está bem desenvolvida, está estável, a gente pode tirar, que é o caso dessas aqui, por exemplo. Já é uma planta que não tem mais o piquete de tutoramento. Essa outra aqui já tem. Então vocês percebem que não é. Ó, essa aqui já tem. Aquela ali já não tem. Então vocês percebem que não é um comportamento uniforme, tá? Acontece de algumas você precisar manter por mais tempo o piquete de tutoramento, certo? Quanto ao manejo de adubação, pessoal, o que acontece? A gente fez um passamento de 4 vezes no ano com adubo mineral para macronutrientes, que é o nosso NPK, tá? Nós fizemos a aplicação 1 vez no ano de boro e de FTE-BR12, que tem os micronutrientes, tá certo? Adubação mineral com micronutrientes. E nós fizemos 3 vezes no ano a nossa adubação orgânica, tá certo? Eu já tenho vídeo aqui falando para vocês da adubação mineral com macronutrientes e da adubação orgânica. Tô devendo para vocês a de micronutrientes, no dia que a gente fez eu não tava aqui. Então, mas não se preocupem que eu vou fazer logo essa adubação com micronutrientes para vocês saberem como fazer no pomar de vocês, tá? Mas a adubação foi uma adubação completa, tá certo? A gente fez adubação com macro, adubação orgânica, adubação com micronutrientes ao longo desses 12 meses aí e tem respondido muito bem, como vocês podem ver aqui, ao manejo. E isso aí tá deixando a gente muito animado. Aí você pode estar se perguntando, Ricardo, as plantas estão bem desenvolvidas, já estão com 1 ano, quando é que elas começam a produzir? O que acontece, pessoal? Nossa expectativa de começar a produzir, a nossa expectativa de colheita, na verdade, é para o final de 2025 para início de 2026. Por que isso? Porque o que acontece? As plantas vão começar a florir, ter o pico de floração delas novamente com 1 ano e 6 meses, tá certo? Segundo semestre é o pico de floração do cupuaçu, tá? Então o que acontece? A gente vai ter esses primeiros 6 meses aí de 2025 com elas se desenvolvendo ainda, preparando para florir. Vai florir com 1 ano e meio novamente para vingar, é a nossa expectativa, que aí com 1 ano e meio a gente acredita que já vai ter fruto vingando. E eles vão estar prontos para ser colhidos, né? Que eles vão cair maduros no final de 2025 para início de 2026. Então essa aqui é a nossa expectativa. Vamos ver se a gente consegue uma produção mais precoce ou se vai bater direitinho com ela. Eu vou acompanhar isso aí com vocês, beleza? Pessoal, esse aqui foi um videozinho de acompanhamento para vocês verem o nosso pomar se desenvolvendo, chegando próximo, fazendo aniversário de 1 ano, nosso pomar de cupuaçu, para vocês acompanharem inclusive a evolução da nossa experiência com o consórcio do maracujá. Então, ó,
Aproveita agora para você se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda, deixar o like e deixar aquele comentário que você me prometeu no início do vídeo, beleza? Vamos ficando por aqui, galera. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!